Olá, Ulisses Cabral. Mais forte, boa noite! Boa noite! Agora eu gostei. Bom, pessoal, que nem eu falei, eu sou instrutor teórico. Meu nome é Giovanni Fioretti, sou natural de Nova Aruma do Sul. E trabalho alguns meses aqui no CEFC Veneto, tá? Juntamente com as diretoras e com a firma e os demais colegas que não puderam estar presentes. Certo? Primeiro eu vou explicar para vocês, então, duas coisinhas que nós vamos utilizar hoje, certo? Primeiro, pessoal, quando eu levantar essa placa... Nem expliquei ainda. Gostei, pessoal, muito bom. Para explicar para vocês, essa placa é uma placa de regulamentação. Ou seja, vocês têm que obedecê-la, tá? Ela é imperativa, a mensagem dela é imperativa. Isso depois, quando vocês chegarem aos 18, fizerem então a carteira, vocês vão entender, certo? Mas ela emite uma obrigação, então é obrigado vocês fazerem isso. Então quero ver agora, mais forte. Muito bom, muito bom. E temos uma outra que eu vi que vocês já cumpriram essa antes de eu levantar a placa. Todo mundo sorrindo aí. Ah, gostei. Muito bem. Muito bom. Mais uma vez essa agora. Todo mundo sorrindo agora, por favor. Galera lá atrás, gostei. Sorrindo com vontade, é isso aí. Bom, brincadeiras à parte, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês então um pouco do que a Semana Nacional do Trânsito está querendo mostrar a todo o povo brasileiro, tá? Então o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, escolheu esse tema, Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre, de 18 a 25 de setembro. Então, por todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil, estão sendo feitas palestras e outros trabalhos específicos referentes a trânsito. Tá? Então, vou mostrar um vídeo para vocês que o Denatran criou e está passando em várias televisões, tá? Os canais abertos. Certo? Então, para garantir a segurança, o pedestre tem que sempre estar atento ao trânsito. É uma verdade. Muitas vezes a gente atravessa a rua simplesmente atravessando assim, né? Em vez de atravessar em linha reta, vira, dá uma volta, atende o celular no meio da rua. Ah, tudo bom, meu amigo? Não, beleza, tá certo, tudo certo. E se esquece que tem veículos passando, né? Então, essa conscientização que nós temos que ter. Por quê? Uma hora ou outra pode acontecer o que aconteceu nesse vídeo, né? As pessoas então podem ser atropeladas. E aí, é sério, tá, pessoal? Então, depois quando vocês se tornarem condutores, vocês vão também aprender a respeitar o pedestre, tá? A importância do respeito mútuo no trânsito, certo? Principalmente respeitando o pedestre. Nós temos uma lei no trânsito que diz que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos de menor porte e os de menor porte são responsáveis pela segurança dos veículos de duas rodas, que são responsáveis todos eles pelo pedestre. Então vocês como condutores também vão ter essa tarefa depois, tá? E vocês agora também são passageiros, né? Mais fácil agora, tá? Então o passageiro também deve fazer os direitos valerem. Por exemplo, não pegar carona com pessoas que beberam, é sempre um perigo, né? Álcool e direção não combinam, tá, pessoal? Se o motorista abusar da velocidade ou dirigir perigosamente, peça para parar e saia do veículo. Só não abra a porta e pulem fora, que aí é mais perigoso. Apenas peçam para parar e sair do veículo, certo? Então, pessoal, vou apresentar um pouco agora para vocês dessa temática do pedestre, certo? Enfocando mais a questão do pedestre, que o Detran nos deixou esse material, então, juntamente com a década de ação de segurança no trânsito, tá? Então, pessoal, esse tema foi sugerido pela Câmara Temática de Educação para o Trânsito, tá? O Conselho Nacional de Trânsito escolheu devido aos atropelamentos que estão acontecendo, às mortes no trânsito de pedestres, tá? Não somente os condutores de veículos, não somente acidentes de carros, mas também os pedestres. Então foi por isso que esse ano
eles pensaram então em fazer especificamente uma temática para o pedestre, tá? Para a proteção e segurança do pedestre, certo? Então vai ter um debate sobre a legislação e as políticas de trânsito voltadas à circulação de pedestres, reforçando a importância dos pedestres nas cidades. A gente muitas vezes é muito mais pedestres do que propriamente passageiros, ou no caso condutores, tá? Então a palavra pedestre, pessoal, para vocês entenderem, ela vem do latim, que significa a mesma forma que transento, tá? Significa que está a pé, está em pé, está caminhando. Esse é o pedestre então. E no trânsito também, ele tem a sua importância. Então compreende a forma mais antiga de transitar, tá? Para o qual a própria rua foi concebida, apesar de ceder cada vez mais espaço para os veículos. Hoje, pessoal, nas nossas cidades, principalmente as cidades grandes, não só as grandes cidades como aqui em Antônio Prado, os municípios mais próximos, você pensa muito no veículo, veículo, e está se deixando para trás a questão pedestre. E aí as calçadas estão uma porcaria para a gente caminhar, e as estradas, por consequência, também. Então fica tudo igual. Mas a questão é que conforme vai aumentando então a população e a frota de veículos, também deve se pensar de uma forma mais fácil para o pedestre também transitar, né? Faixas de travessia, calçadas de qualidade, etc. Então, por tanto tempo a gente empenha a nossa rotina com andar, que a gente automatiza. O que seria isso? A gente nem percebe, a gente está andando, a gente está no trânsito, a gente é pedestre e nem percebe dos perigos que estão à nossa volta muitas vezes, que para muitas pessoas acaba acontecendo infelizmente, né? Pessoal, para vocês terem uma ideia, eu vou falar uma estatística para vocês. No estado do Rio Grande do Sul, em 2013, houve 1.984 mortes em acidentes de trânsito, infelizmente, tá? Dentre essas, 394 eram pedestres, seja eles envolvidos num acidente de trânsito com os veículos, sejam eles apenas caminhando e de repente um condutor em alta velocidade acabou batendo neles e atropelando, certo? Então representa um percentual de mais ou menos 20% do total de vítimas, tá? É a assessoria de planejamento, gestão e logística que o Detran passa essa estatística então, essa triste estatística, infelizmente. Outra pesquisa realizada, pessoal, pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia em 2010 apontou as principais distrações, tá, dos pedestres ao atravessar a rua. Olha só, 77% atravessa fora do sinal. O que seria fora do sinal? Vocês já viram que nas cidades grandes tem o sinal para o pedestre e o sinal para os condutores de veículos, certo? Muitas vezes, então, está aberto para os veículos, fechado para o pedestre, e lá vão os cidadãos, atravessando, né? Como um rebanho de ovelhas, e aí, de repente, acontece, infelizmente, o atropelamento. Tá, pessoal? 74% atravessa fora da faixa de pedestres. Dentre eles, temos pessoas que a faixa de pedestres está do lado, e eles conseguem ainda caminhar fora. É ou não é verdade? Quem já fez isso? Só um levantou a mão, será? É mais seguro? Pessoal, 66% não olham para os dois lados da rua. Muitas vezes, mesmo na faixa de travessia, a gente tem que olhar para os dois lados da rua, tá? Para cuidar se está vindo alguém, se está vindo um veículo. Muitos veículos acabam, infelizmente, não respeitando a faixa de travessia dos pedestres. E aí a gente tem que sempre ter cuidado. Se a gente tem que ter cuidado, tá? Futuramente com o condutor tem que ter muito mais cuidado também com o pedestre. Porque o pedestre, lembrando mais uma vez, é o mais frágil do trânsito, tá, pessoal? 66% atravessa a rua falando ao celular ou digitando. Quem faz isso? Tem um que está fazendo de tudo. Ele atravessa fora da faixa, Mas eu acho que é mais sincero, na verdade. Qualquer um, pode acontecer para qualquer um. E a gente acaba atravessando a rua, né? Digitando no celular, ou está no WhatsApp, ou está no Facebook, ou está no Twitter, ou está no Instagram, enfim. E aí, de repente está vindo o carro e a gente às vezes passa de raspão. É ou não é verdade? Pessoal, 52% atravessa a rua falando com alguém. Claro, a comunicação é sadia.
Mas muitas vezes quando a gente está falando com alguém atravessando a rua, a gente também fica mais distraído. Então muitas vezes a gente tem que falar com a pessoa, mas não tem que cuidar do que está acontecendo ao redor, né? Porque o perigo está aí quando menos se espera. E 34% em ciclovias não verificam a presença de ciclistas. Ah, aqui a ciclovia tem bicicleta, então é menos perigoso. Mentira. Muitas vezes as bicicletas estão passando num grupo grande e de repente também pode acontecer alguma coisa ruim, né? Então no espaço público, pessoal, o andar vai exigir de vocês o quê? Principalmente, atenção. Tenho que estar atento ao que está acontecendo à minha volta, os veículos passando, tá? Etc. Raciocínio, julgamento, previsão e o agir, então, também intencional. O cidadão no papel do pedestre tem que ter essas qualidades, pessoal. Repetindo, o pedestre é o ser mais frágil do trânsito. Não tem uma parede de metal protegendo ele, tá, pessoal? Então ele é o mais frágil, certo? Então no papel de condutor, tá, o ciclista muda as responsabilidades. No Código de Trânsito nos diz assim, pessoal: os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. E que juntos serão responsáveis, tá? Os motorizados pelos não motorizados e todos eles pelo pedestre. É sempre assim? Pergunto para vocês. Será que todos os veículos, todos os condutores respeitam os pedestres ou não? Muitas vezes não. Infelizmente. Depois da bebedeira, bebe e dirige. Assim você se... Não vi ninguém dançando ainda. Até que ninguém dançar, não vou liberar. De novo então agora com a minha assessora.